o ilustre ministro Alexandre de Moraes vai se direcionar agora ao ministro Marco Aurélio e se ele também será penalizado como suspeita de fake news pelo seu discurso na corte. Embora o sistema penal acusatório seja marcado por diversos princípios, o principal deles é que o órgão estatal responsável pela acusação necessariamente não será responsável pelo julgamento. Foi o que eu disse. Não pode a vítima instaurar inquérito e, uma vez sendo formalizado o requerimento de instauração de inquérito, cumpre observar o sistema democrático da distribuição, sob pena de passarmos a ter, como eu disse, um juízo de exceção em contrariedade ao que previsto no principal rol das garantias constitucionais da Carta de 1988. Neste ponto, o sistema acusatório é o oposto do sistema inquisitorial, que se distingue exatamente pela concentração das funções, o inquisitorial, de acusar e julgar em um só agente estatal, o juiz inquisidor. A razão de ser do sistema acusatório, baseado na separação de funções estatais, é muito relevante. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado, o que estabelece a posição de desvantagem do acusado na partida da ação penal. Por mais que se lhe assegure o direito de defesa, o modelo inquisitorial diminui a confiança e a credibilidade no sistema de justiça. Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto e ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. Peço vênia, presidente, a maioria cachapante já formada de 8 votos para dissentir. E o faço acolhendo o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para fulminar o inquérito, porque o vício inicial contamina a tramitação. Não há como salvá-lo em que pese a ótica revelada posteriormente pela mesma Procuradoria-Geral da República. E devo ressaltar que, inicialmente, esse inquérito foi coberto pelo sigilo. Receio muito, presidente, as coisas misteriosas. O Tribunal de Contas da União decidiu pedir para o governo informações sobre quantos militares estão em cargos que poderiam ser ocupados por civis. O TCU vai medir o nível de militarização do governo para comparar com os últimos 3 governos. O pedido partiu do ministro Bruno Dantas. Recentemente, são constantes as alusões a uma possível militarização excessiva do serviço público civil. Segundo matéria da CNN, trata-se de questão relevante que tem levantado preocupação de setores importantes dos estudiosos da administração pública e também da sociedade. Será verdade isso? Quais são esses setores? Quais são essas lideranças? A quem preocupa a presença de militares no governo? Quando o PT deitou e rolou com seus cargos para partidos aliados e para a companheirada e afundou estatais como a Petrobras,
Esses setores da sociedade, ou líderes da sociedade, tiveram a mesma preocupação? Ao se referir às estimativas não oficiais, Dantas destaca que existem quase 3.000 integrantes das Forças Armadas cedidos aos três poderes, dos quais mais de 92,6% estão no Executivo e 7,2% no Judiciário. Para o ministro Bruno Dantas, a utilização de militares em tantos cargos carrega riscos de desvirtuamento das Forças Armadas, que isso pode representar, considerando seu papel institucional e as diferenças entre os regimes militar e civil. Realmente, gente, é espantoso que no Brasil de poucos anos corruptos deitavam e rolavam e ninguém via. E agora, Bolsonaro não consegue dar um passo sem que alguém se atravesse pela justiça à frente dele. E ele, Bolsonaro, é que é autoritário. Bilhões e bilhões desviados do dinheiro do povo têm menos importância do que ter militares no governo. A Justiça e o próprio TCU precisam ouvir a voz do povo e não setores que estão alinhados à esquerda, que o que mais querem é derrubar o presidente. Ouvir a voz do povo! Vox Populi, Vox Dei, senhores da Justiça e da Fiscalização. E dizer isso com a devida entonação que o brasileiro gostaria de dar é fake news? Falar a verdade, cobrar, é fake news? E o Alcolumbre, presidente do Senado, não compareceu à posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Alcolumbre optou por não ir à posse por estar magoado com Bolsonaro. Segundo Alcolumbre, ele ficou irritado com declarações do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais sobre o que Bolsonaro chamou de abusos que estariam acontecendo. Oficialmente, o presidente do Senado alegou que teve um imprevisto de ordem pessoal. Como ser parte da solução e não do problema? Muitas reações são piores que os problemas em si. A maioria dos problemas em si não gera nenhum transtorno, mas o nervosismo e as reações pós-problemas, sim, fazem um estrago emocional, irreal e até muitas vezes físico. Observe se suas reações a pequenos fatos irritantes do cotidiano familiar ou profissional, não são maiores e muito mais destruidores que os próprios fatos geradores do estresse. Como já disse alguém, nós não nascemos prontos e podemos evoluir todos os dias, desde que tenhamos vontade para isso. Uma maneira interessante é aprender com os outros que vivem tensos, problemáticos e estressados. Quando percebemos o quanto pessoas nervosas são inconvenientes e insensatas, fica fácil entender que não é bom para ninguém ser assim. Quando constatar isso em outra pessoa, lembre-se que não vale a pena ser parecido com ela. Isso vale para qualquer ambiente, seja em casa, no trabalho ou na rua. Quando perceber que alguém perder a calma por uma coisa insignificante, procure aprender com isso e utilize essa experiência para perceber quando é hora de desarmar seu explosivo e evitar confusão. Um dos momentos mais comuns e que geralmente acontece é quando a família está almoçando e uma pessoa, geralmente a esposa, a mãe, está servindo a mesa, coloca a salada na mesa, e outra pessoa que se descontrola fácil, desrespeita, constata que a salada está com pouco tempero, ou alguém não colocou o talher. Ao invés de criar uma solução, o nervoso acaba explodindo e ofendendo a pessoa responsável pela salada, pela mesa, como se essa tivesse planejado criteriosamente a elaboração de um projeto para não deixar a salada a contento ou não arrumar direito a mesa. O terrorismo emocional por pequenas coisas torna um ambiente pesado e impróprio para pessoas sensatas, mas altamente preparado para pessoas com desajustes emocionais criarem suas espetaculares confusões e estresse para todos. Casamentos entram em crise, relacionamentos entre pais e filhos vão por água abaixo, ou a destruição do clima no trabalho são apenas algumas das consequências que a falta de controle proporciona.
O mais difícil de compreender é que custa bem menos aprendermos a ter controle de nossas palavras, inteligência emocional, do que as tempestades que o descontrole promove. Mesmo assim, apostamos muito mais na certeza que estamos certos ao gritar com um filho, desrespeitar a esposa ou liquidar com o dia de um funcionário, um colega de trabalho, do que parar, pensar e perceber que ao rebaixarmos uma pessoa, estamos deixando de lado o maior motivo que nos faz seres humanos: o respeito e a razão. Aposte nisso. Aprenda com as pessoas nervosas a abrandar as reações da vida. Crie uma atmosfera de paz, harmonia e tranquilidade e não fique surpreso se acaso a felicidade vier ao seu encontro com muito mais frequência. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você, sua família, o presidente Jair Bolsonaro e sua família e o nosso Brasil.